Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha. Sejam bem-vindos ao webinar, onde a gente vai falar sobre o E-Social, as dificuldades que o E-Social repousa sobre o trabalho, a operação do contador e qual é o posicionamento que o contador pode fazer a respeito dessas modificações, dessas mudanças que a gente pode agir frente às dificuldades do E-Social. Beleza? Então, eu trouxe comigo para falar esse webinar dois contadores que participaram da Câmara, da audiência pública na Câmara dos Deputados, que aconteceu na semana passada, na quinta-feira da semana passada, a convite do deputado federal Alexis Fontaine, do Partido Novo, né? Então, ele foi a Brasília justamente para discutir esses impactos negativos do E-Social na economia brasileira. Ele foi representando ali, na verdade, né, mais a visão do empresário e fez questão de convidar os contadores para poderem falar sobre isso. Afinal de contas, acaba que o custo, né, desse serviço, desse trabalho feito sobre o E-Social, acaba recaindo no colo dos contadores. Então, nada melhor do que os próprios contadores para poderem falar do E-Social e as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia, na prática, no operacional, né? Então, ali, durante a Câmara, foram discutidas ali algumas questões do tipo, olha, está sempre fora do ar, eu não estou conseguindo repassar esse custo, está difícil para mim, eu estou perdendo cliente, inclusive, né, foi até um desabafo muito grande que o Sérgio Contente, que é o CEO, dono da Contimatic, ele falou bastante sobre isso, né, ele fez um desabafo bastante caloroso, bastante emotivo, né, do coração mesmo, dizendo assim, poxa, eu gosto da burocracia, eu vivo dela, mas o que vocês estão fazendo comigo eu não estou aguentando, eu estou perdendo cliente porque os meus clientes, os contadores, não estão conseguindo transmitir o E-Social, e aí eles estão saindo, né, da minha empresa, colocando a culpa no meu sistema, mas a culpa não é do meu sistema, né, a culpa é de vocês, a culpa é da Receita Federal, a culpa é do Estado que colocou essa aberração aí, sem estar acompanhada de um aparato tecnológico, sem estar acompanhada de um apoio onde realmente houvesse esse respaldo, né, essa ajuda do Estado em garantir que as informações do E-Social de fato fossem transmitidas com facilidade e de fato fossem mais simplificadas. Bom, inclusive, Fernando, desculpa te interromper, só para dizer aqui que nós temos uma pessoa muito ilustre aqui acompanhando pelo chat, é o Sérgio Contente, conhece? Ah, conheço. Então, doutor Sérgio Contente, muito obrigada por estar participando aí desse webinar. Se o senhor puder contribuir aí também, falando no chat, vai ser muito bem-vindo, beleza? Muito obrigada aí, mais uma vez, parabéns, né? Eu já gravei um vídeo falando sobre o senhor, sobre você, eu não sei como é que o senhor gosta de ser chamado, mas enfim, gravei um vídeo sobre o senhor ontem, te dando os parabéns, dizendo, pô, você representou ali a grande maioria ali dos contadores, né? Você representou ali uma classe inteira, com o seu desabafo. É uma pena que houve uma insensibilidade por parte dos representantes do governo que ali estavam em dizer que eles não tinham respostas para as suas perguntas. Bom, mas aqui a gente pretende responder as perguntas de vocês, a gente não vai ser aqui como eles foram, né, e não dar respostas. Então, usem o chat, né, eu estou vendo que o chat já está bem movimentado aqui, tem aqui Edilson, Juliana, Murilo Dias, Vantuí Rezende, Carlos Alberto, Priscila, então todos vocês sejam muito bem-vindos aí no chat, deixem suas perguntas, seus comentários, que o nosso objetivo aqui, gente, é trazer de forma prática como os contadores podem se posicionar para poder garantir que haja uma simplificação do E-Social e que a gente consiga, de fato, executar o nosso trabalho de uma forma melhor, de uma forma né, mais fluida, mais dinâmica, que a gente tem que fazer o E-Social, pelo visto não tem como escapar disso. Agora, já que essa obrigação é mais uma coisa que desceu nos nossos colos, a gente tem que cuidar para que isso, de fato, leve a uma simplificação das informações, que isso reduza, de fato, o nosso tempo de trabalho, o que não está acontecendo hoje. Então, Ronaldo, eu queria começar esse webinar fazendo uma pergunta para você.
O E-Social existe, né, segundo o Estado, segundo o governo ali, os representantes ali do governo disseram que o E-Social existe por dois motivos muito simples. O primeiro motivo é que, através dessas informações colhidas pelo E-Social, o governo será capaz de criar políticas públicas que favorecem a empregabilidade no Brasil. Então, um discurso muito bonito, né, eu vou colher informações, quanto mais informações eu tiver, mais eu vou ter políticas públicas mais personalizadas para os meus cidadãos, para os empregados, né? E a outra questão é que eles falaram que o E-Social, ele veio com o objetivo de simplificar, substituindo outras obrigações acessórias, como DIF, GFIP, CAGED e demais obrigações relacionadas à folha de pagamento, e também até ajudando também o empregado ao criar a CTPS digital, né? De fato, que não vai precisar mais de ter a CTPS, a carteira de trabalho ali impressa, vai ser tudo online, vai ser tudo digital. E aí eu faço a pergunta para você, Ronaldo, com base no que você viu lá na Câmara dos Deputados na quinta-feira, com base na sua vivência como contador e o que você tem coletado de informações aí de outros contadores que você tem conversado ao longo do tempo, você acha, na sua vivência, que o E-Social de fato veio com esse objetivo de simplificar e está cumprindo com esse objetivo? Boa Primeiramente, tarde. Bem-vindo, Ronaldo, né? Eu nem te agradeci. Obrigado por estar participando aí desse webinar, obrigado pela sua disponibilidade e seja bem-vindo aí ao canal do CSC. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos os seus colegas, ao Sérgio aí também, tive o prazer de conhecê-lo lá na audiência pública, e assim, foi muito importante esse momento que a gente teve, porque a nossa intenção lá foi de demonstrar, de fato, as dores que a gente tem sentido e o custo que nós temos assumidos na hora de implantar esse social. Teve o discurso do representante da Receita Federal, da pessoa do Ministério do Trabalho, da pessoa da Associação das Empresas de Software, que colocaram lá os benefícios, né, tudo que poderia fazer, mas, assim, respondendo a sua pergunta, o que a gente vê é que, para você criar hoje políticas públicas com o volume de dados que o governo tem nas suas mãos, ele não precisaria de muito mais dados ainda para que isso pudesse ser colocado em prática. Exemplo, até o Saramelli deu exemplos de práticas colocadas em outros países, como a Índia, que é muito maior do que o Brasil, tem muito mais gente, e está com um sistema fantástico de vinculação de um código só com a biometria das pessoas. Então, está fazendo um trabalho assim, muito grande, com muito menos dores de cabeça. Então, a questão é o tamanho do custo e a forma de implantação de um sistema dessa magnitude no Brasil. A gente acha que isso aí pode ser feito, mas de uma forma mais racional. Para você fazer políticas públicas, como eu já disse, o volume de dados que a gente já tem à disposição, que o governo tem, um verdadeiro Big Data enorme que ele tem lá, ele consegue fazer essas políticas públicas sem o E-Social. E para que ele seja efetivamente simplificado, é necessário que ele seja racionalizado. Porque uma das coisas que eu coloquei lá na audiência foi o seguinte: para que o governo precisa de dados just in time, se ele tem todo o tempo do mundo com esses dados com ele? Então, para que essa agonia tão grande em cima dos dados? Eu preciso agora. O cara acabou de sair, me transmite agora. Se você não mandar agora, eu te multo. Então, assim, precisa ser feita uma coisa com muito mais racionalidade. Eles disseram que não foi criada nenhuma multa além daquelas que já existiam. Disserte sobre. E aí, só que o que acontece? O que o E-Social fez foi trazer à tona a loucura que é a nossa legislação trabalhista. Então, como é que a gente pega uma burocracia absurda e informatiza ela? E o que é pior, informatizando ela, automaticamente aquelas multas todas que estavam ali, vamos dizer, debaixo do tapete, porque 90% das empresas são micro e pequenas empresas e ninguém consegue cumprir em todos os seus requisitos uma legislação que já tem mais de 70 anos e que não se aplica à dinâmica da economia atual. E aí você pega, de repente, joga tudo isso aqui, pá, automaticamente, do dia para a noite, virando a chave, tudo tem que estar estritamente perfeito, senão você leva uma multa. E não é uma multa, são várias multas, multiplicado vezes vários funcionários. E aí, uma outra coisa muito grave é que essas multas vão cair no colo de quem? Que cuida dessas milhões de pequenas empresas, que não sabem nem o que é esse tal de E-Social que tem ouvido falar por aí.
Então, o Ronaldo, né? Então a gente, né, de acordo aí com as respostas que você deu, e antes, gente, só explicando para vocês que o Alexandre Sanamelli também foi, ele está participando desse webinar, ele foi convidado, porém ele teve um problema de transmissão que ele não conseguiu acessar ainda aqui o nosso Hangouts. Ele está tentando aí entrar aí, e daqui a pouco imagino que ele consiga, então daqui a pouco ele vai conseguir participar também. Por enquanto, estamos batendo papo aqui, só eu e o Ronaldo mesmo, então, enquanto isso, deixem aí no chat as suas perguntas também. Ronaldo, a gente fez esse webinar com um objetivo, né? A gente estava discutindo ali nos bastidores, pessoal, e um dos objetivos da gente criar esse webinar foi justamente a gente iniciar um processo de mobilização da classe, porque uma coisa que ficou muito evidente aí nessa audiência pública lá na Câmara dos Deputados é que o Estado, ele já tem toda a informação no sentido de que está prejudicando a economia de certa forma, porque está estimulando a informalidade nas empresas, ele já tem dados estatísticos disso, então não foi falta de dados estatísticos, porque eles já têm isso. Eles já sabem de todos os problemas, eles deixaram isso bem claro. Nós temos consciência de todos os problemas que estão acontecendo. Porém, isso é transitório, porém, isso vai passar. Só que, dado históricos anteriores, onde a gente teve também uma proposta, onde a gente teve também uma promessa de que o SPED estava vindo para simplificar, na verdade, o que o SPED criou foi um aparato também de burocracias né, relacionadas ali a essas entregas, e, na verdade, cada vez mais o SPED ele tem complicado não a sua transmissão em si, né, a transmissão de dados. É o efeito qualitativo das informações. Exatamente, o efeito qualitativo. Então, agora a gente está aí entrando num processo do bloco K, que, né, enfim, existe muito questionamento também sobre, né, assim, o que a Receita Federal está lá escrafunchando as entradas e saídas, né, nessa categoria, que é uma inteligência de negócios, né, sobre as estratégias de estoque que as empresas decidiram adotar, e a Receita quer entrar lá dentro dessa informação e escrafunchar aquilo ali. Então, assim, até que ponto também o Estado ele é autoritário, né, nesse sentido, de estar ali buscando informações, inclusive inteligências de negócio da empresa, até que ponto é permitido a intervenção do Estado no andamento, na continuidade das empresas. Inclusive, pessoal, quem aí é a favor do E-Social, quem aí é a favor do SPED no chat, por favor, deixem as suas considerações, porque nosso debate aqui ele também tem que ser, como se diz, não é aberto, não, ele tem que ser diversificado, né? Colaborativo, né? Colaborativo, né? Então tem que ter diversidade de opinião, porque é isso que faz com que a gente construa argumentos melhores e ações melhores para poder ajudar a gente, de fato, com efetividade, melhorar a economia desse país. Então, o primeiro motivo foi, só concluir, Ronaldo, o primeiro motivo desse webinar foi essa questão de mobilização, né? Assim, poxa, vamos nos unir para que a gente possa combater essas atrocidades das obrigações acessórias, porque se antes foi o SPED, hoje é o E-Social, amanhã vai ser outra coisa. E aí, até que ponto, até quando a gente vai ficar aguentando e suportando de bico calado, de bico fechado, todas essas imposições do governo? Então, a primeira coisa foi gerar essa revolta, gerar esse questionamento, esse inconformismo mesmo. E o segundo ponto que eu queria levantar com vocês, e aí eu gostaria de verdade que o Ronaldo desse para a gente algumas opções factíveis de como a gente pode agir para garantir que nós tenhamos, de fato, essa tão sonhada simplificação da burocracia. Exatamente. Olha, e uma coisa importante, você falando do Bloco K, só para ilustrar rapidamente como que é um absurdo e a gente está assim, meio que anestesiado com essa questão dessa hiperburocracia que o Sanamelli sempre fala. Eu atendi um cliente que ele tinha uma indústria indústria de madeira, e ele exportava para a França, ele era francês. E eu falei para ele, ó, você vai ter que implantar um sistema, colocar o bloco K, você tem que dizer como que é o seu processo produtivo, o que é de matéria-prima e tal. E aí ele falou, mas isso é uma ditadura? Estamos numa ditadura? Vocês no Brasil têm uma ditadura? Lá na França eu escrevo o que eu vou fazer e mando o papelzinho e pronto. Aqui eu tenho que fazer tudo isso. Então, assim, é importante. E nós, infelizmente, a nossa classe, ela se acostumou a engolir pronto o prato. Eles fazem o prato frio, salgado, cheio de pimenta e
contador, e está na hora da gente chegar e falar, basta. Nós precisamos chegar no momento e falar para eles, olha aqui, quem entende desse negócio aqui somos nós. Nós sabemos, porque quem coloca em prática tudo o que vocês fizeram lá no gabinete de vocês, tiver ideias brilhantes e maravilhosas, quem vai descascar esse abacaxi na ponta sou eu, contador. Eu sei do que estou falando. Nós estamos às vésperas de uma reforma tributária, de uma reforma previdenciária, de uma reforma, já começou uma reforma dos sindicatos, e eu não vejo, a minha preocupação é que eu não estou vendo onde é que estão os contadores nesse processo. Daqui a pouco vão inventar um Frankenstein e vão jogar no nosso colo. E aí? Então, não dá para a gente ficar nessa. Então, nós temos, mais do que nunca, de buscar um caminho onde nós vamos decisivamente ser atores desse processo, onde nós vamos, de fato, chegar e falar, olha, ninguém entende melhor de tributação, de previdência, de complexidades dessa área do que nós, porque nós somos os operadores disso aí. É como se os médicos fizessem leis para os advogados usarem como seu Código Civil, por exemplo. Não tem cabimento. Ô, Ronaldo, nessa audiência, né, no que vocês participaram, o que aconteceu, assim, porque, né, vocês foram lá, falaram, e o negócio ficou meio que sem conclusão, né, assim, pelo menos foi essa opinião que eu tive. Eu falo assim, vocês falaram, disseram que, poxa, temos um problema, e parece, assim, ao meu ver, né, pelas respostas que os representantes do Estado ali deram, eles não estavam nem um pouco abertos a discutir sobre as multas do E-Social, a discutir sobre, de fato, se essa simplificação está ou não está acontecendo, e ficou uma coisa meio que sem conclusão. Essa foi a minha opinião. E o que aconteceu depois, sabe, assim, eu tô procurando um próximo passo. E eu já encontrei, né, um dos próximos passos aí, eu até compartilhei com vocês no chat, tem aí o abaixo-assinado, que é uma petição, né, um projeto para a gente poder né, pleitear lá no governo e pedir a diminuição, a redução dessa burocracia do E-Social, pedindo, de fato, a simplificação. Ela já está com muitas mil assinaturas, inclusive, né, gente, peguem esse link, compartilhem nos grupos de vocês, de contadores também, para poder viralizar esse negócio, a gente conseguir o máximo de assinaturas, mas tudo bem, o abaixo-assinado, ok, a gente está fazendo essa mobilização aqui agora também, tipo, levantando esse inconformismo da classe. Agora, qual foi a sensação que você teve, assim, que, de fato, assim, o que nós podemos fazer de forma prática para levar para o governo esses problemas que a gente já levantou? O que nós percebemos foi, a primeira constatação foi aquela que o Sérgio Contente falou. Nós achávamos que eles não conheciam os problemas. E a primeira fala que o cara colocou, ele trouxe um calhamaço dessa altura e falou, olha, nós já temos os problemas aqui mapeados. Esse sistema que fica fora do ar, dificuldade de várias telas demais, não sei mais o que, tudo aquilo que a gente já tem de cós salteado aqui. Mas faltou aquela sensibilidade. Mas uma coisa que eu percebi foi que, pelo menos, abriu um pouco mais, descortinou um pouco mais os olhos de quem está fazendo isso em relação ao que acontece na ponta. Um deles até me confessou, olha, eu não tinha noção de que era nesse sentido, que estava acontecendo isso, desse nível de dificuldade que vocês estavam tendo lá na ponta, porque eles foram os idealizadores sob a ótica deles, mas não houve uma participação efetiva de nós, operadores, desse sistema todo. Não foi feito algo de forma colaborativa conosco. Foi feito alguma coisa e... Por que não aconteceu, Ronaldo? Por que não aconteceu? Por que os contadores não foram convidados a participar disso? Por que não existe essa participação efetiva dos operadores da informação, dos operadores do sistema, para poder ajudar a construir isso junto? Eles falaram que foi criado um grupo de trabalho, inclusive com participação da FENACOM, não tenho certeza também do CFC, mas parece-me que ficou... realmente a nossa parte não ficou muito bem esclarecida dentro daquilo que era decidido nesse grupo de trabalho. Porque, ao final, a coisa continuou, os cronogramas foram mantidos, os prazos cada vez mais exíguos, e a coisa não teve aquela, olha, peraí, que isso aqui está acontecendo. Então, foi um grupo de trabalho que teve uma participação, mas que, de fato, não houve essa conexão com quem está na ponta. Né? Perdeu-se essa conexão,
ou ela nunca existiu, e essa oportunidade de ter realmente as nossas demandas ouvidas lá dentro do grupo de trabalho não foi colocada. E eu acho que aí nesse processo que houve, onde foram extintos todos os grupos de trabalho e precisa ser criado novamente, eu acredito que dentro dessa nova configuração, há que, de fato, haver um canal, mesmo que você tenha representantes da classe lá dentro, colocando essa representação da classe, mas é importante que hajam técnicos auxiliares ali dentro, com a visão de quem usa. Porque, olha, eu tenho acompanhado todo o pessoal, tenho contato com contadores do Brasil todo, com pessoas que trabalham no departamento pessoal, e as pessoas estão ficando doentes no nível de estresse absurdo, porque você joga uma coisa no sistema, você não sabe o que foi, você não tem o feedback de lá para cá, se falta uma informação que não chegou até você, você não consegue transmitir. Então, assim, e isso não chegou lá em cima. Isso não chegou lá. Nessa audiência pública, eles tiveram o conhecimento disso. Viram como é que é. E eu coloquei de uma forma muito prática. Quando eu vi que o negócio não estava indo para nenhum lugar nem outro, eu coloquei para eles, olha, vem cá, uma coisa que eu vejo. A gente já colocou os problemas, as dificuldades, agora tem que ser feito algo de forma muito prática. O que vai ser feito na segunda-feira, na próxima, o mais rápido possível? Nós não podemos esperar 2 meses, enquanto as multas estão aí sobre as nossas cabeças. Algo precisa ser feito. Se o E-Social, ele apenas replica informações que já foram transmitidas na GFIP, na GPS e tal, que não haja multa dentro desse processo de envio do E-Social, porque eu estou replicando, duplicando aquela informação. Se a principal já foi feita, se a GFIP já foi entregue no prazo e gerado no prazo, então não tem que se falar em multa de E-Social para transmitir informações da Folha. São coisas simples que podem ser feitas e que já vai ajudar a classe, já que tem que levar esse dinossauro, né, desse tamanho, com essa magnitude de informações, mas que deem condições para que a gente possa fazer isso. Legal, tô vendo que o Sérgio Contente está aí participando no chat ativamente. Ou Sérgio, se você quiser participar e entrar aqui, começar a falar com a gente, vai ser muito bem-vindo, tá? Vou deixar, inclusive, gente, eu estou deixando aqui para vocês também o meu WhatsApp, o meu contato pessoal aí, para vocês entrarem em contato comigo também, e participar, né, de forma mais ativa ainda de toda essa mobilização que nós estamos fazendo. Aqui atrás, aqui de mim, né, está o bandeirão aqui do CSC, que é o Movimento Contabilidade Sem Chatice. Ele é um movimento que hoje conta com mais de 8 mil contadores em todo o Brasil. Só no WhatsApp nós temos mais de 70 grupos, a última contagem que eu fiz eram 72 grupos, e ali a gente discute assuntos como esse que a gente está discutindo no webinar aqui agora, mas também sobre os assuntos diversos aí acerca do mercado contábil, das rotinas contábeis. Então, é um ambiente de discussão, de troca mesmo, de compartilhamento, de conhecimento. Então, vocês aí que não conhecem o Movimento Contabilidade Sem Chatice, me adicionem aí no WhatsApp, me pedem aí, né, falem aí que vocês querem ser adicionados em um dos grupos, que eu vou adicionar vocês com todo prazer. Então, sejam muito bem-vindos ao CSC. Aproveitando também, vocês que estão aí, tem 147 pessoas assistindo agora, vocês que não conhecem meu canal, toda terça e quinta eu compartilho vídeos aqui sobre o mercado contábil, muito mais voltado mais ao empreendedorismo contábil, ou seja, é um conteúdo voltado para empresários contábeis, donos de escritórios de contabilidade, né? Então, aproveitem esse momento também para poder se inscrever no meu canal e acompanhar aí as divulgações dos vídeos que eu faço toda terça e quinta. Deixem seu like aí nesse webinar também, poxa, isso ajuda muito a levar esse conteúdo a um número cada vez maior de pessoas. E, Ronaldo, eu queria que você, assim, mesmo que você já tenha respondido, eu queria que você deixasse ainda mais claro como que os contadores, porque você falou, olha, a gente precisa criar um ambiente de trabalho conjunto, onde existem contadores que de fato ajudam nessa operação, né, nessa criação, nessa execução de todo esse aparato, né, burocrático e tecnológico aí do governo.
Precisamos fazer isso. Agora, como chegaremos lá? Eu sei que muitos de vocês que estão aqui no chat, e talvez a maioria das pessoas realmente pensem que isso é função do CRC e do CFC. Eu não sei. Eu, sinceramente, eu digo para vocês que eu não sei se isso é função deles. Não sei, porque, poxa, e se não for? E se fomos nós? E se for eu e você? E se for você, Bruno Ribeiro, que está escrevendo um negócio aí, e cabe a você, sabe, a cada um de nós, essa mobilização nossa daqui, gerar uma ação prática que realmente vai colocar representantes representantes contadores no governo, para realmente, quando essas atrocidades forem criadas, elas forem criadas em conjunto com os contadores. E se isso virou uma atrocidade, então a culpa foi do contador junto, que acabou criando isso também. Agora, enquanto a gente realmente não tiver vozes políticas para estarem ali né, ali na frente, né, na frente do Estado, falando com eles o que deve, o que não deve ser feito, o que faz, o que não faz sentido, eu acho que a gente não adianta também ficar esbravejando aqui nas redes sociais sem ter ações práticas. Então, na sua opinião, né, resumindo aí a minha pergunta, Ronaldo, é função de quem fazer isso? É do CRC junto com o CFC, ou é mobilizações sociais como essas aqui que nós estamos fazendo agora? Eu já conversei com algumas pessoas sobre o que está acontecendo, acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Está havendo uma crise de representatividade. Então, as pessoas, nem sempre as estruturas que já existem, elas são, de fato, têm a capacidade de representar fielmente todos os anseios daquela classe. Então, é muito importante, esse é um trabalho de médio prazo, que é o quê? Que os contadores se façam presentes no legislativo. Então, isso aí é importantíssimo, porque é lá que as leis são criadas, é lá que as leis são aprovadas, é lá que as leis são modificadas, é lá que as leis podem ser melhoradas. Então, a gente tem que fazer isso. É claro que isso não vai ser rápido, para a gente começar a ter vários deputados federais, vários senadores, contadores, e que, de fato, tenham uma qualificação para poder legislar dentro de matéria tão complexa quanto o direito tributário, quanto a questão trabalhista, previdenciária, porque, olha, vem muita coisa por aí. A gente está no limiar de uma reforma trabalhista, no limiar de uma reforma previdenciária, no limiar de uma reforma tributária. Outros países já fizeram várias dessas coisas, alguns fizeram, não deu certo, e a gente não pode repetir esses mesmos erros. Então, de alguma forma, nós precisamos nos fazer representar e fazer com que as nossas demandas elas realmente sejam ouvidas e que, de fato, quem é especialista na área que somos nós possam ser consultados em matéria de que possa ser colocada. E tem que ser uma dinâmica muito mais eficiente e eficaz do que já está acontecendo hoje. Legal. Ô, Sérgio, se você estiver aí no chat ainda, Sérgio Contente, por favor, me adicione no WhatsApp, que eu faço questão que você participe desse webinar junto com a gente. Poxa, você consegue entrar aí pelo telefone mesmo, onde quer que você esteja, é só você acessar ali pelo link, você já vai entrar ao vivo, e seria muito importante para nós ouvir a sua opinião, ouvir, você reforçar aí esse abaixo-assinado que você fez. Ô, gente, o Sérgio está ali falando no chat, que no dia 23 de maio, ele vai pessoalmente entregar aí o abaixo-assinado, que hoje já está, né, nesse momento aí, ele já está com milhares e milhares de assinatura. E, poxa, esse é um primeiro passo, né? Essa é uma das formas da gente mostrar o nosso descontentamento junto com uma ação prática, que é a simplificação do E-Social. Ali tem as premissas, né? Ali está escrito como que essa simplificação será feita. Por exemplo, a não incidência de multas, já que existe o envio das informações do FGTS ainda via GFIP e ainda via E-Social. Então, não há que se falar em multas. Pessoal, parece que deu uma travada aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui estou te ouvindo bem, Fernando. Tá, beleza, porque eu vi a minha imagem congelada aqui. Se vocês estiverem conseguindo ouvir a gente bem, dê um joinha aí, dê um ok, beleza? O pessoal está dando falando algumas sugestões aqui no chat que são realmente plenamente viáveis.
Eu acho que precisa um pouco de racionalidade para poder colocar isso. Você consegue garantir um nível de segurança, um nível de assertividade com uma burocracia menor. Dá para cumprir, a gente consegue até colocar esse social para funcionar, assim como nós colocamos todos os projetos do SPED para funcionar, desde que hajam realmente condições e que a gente seja ouvido. Porque para ir para algum lugar, você tem vários caminhos. Não necessariamente tem que ser o mais difícil. Dá para se chegar no local onde você precisa, temos que chegar aqui nesse ponto. Mas vamos buscar uma forma mais viável de fazer isso. Dá para simplificar sem perder um nível de segurança, de confiabilidade em cima das informações. E nós somos sabedores disso, porque a gente opera isso, a gente vê. Então, saiu essa nova lei sobre a liberdade econômica e ela tem que ser colocada em prática. O governo tem que também colocar que o cidadão tem boa-fé, né? Que a empresa tenha boa-fé, e para isso dar condições de que ela possa interagir com o Estado numa relação mais proporcional. O que nós vemos é que o Estado está aqui em cima e nós, pobres mortais, estamos aqui embaixo. E não tem nenhum chapolim colorado para nos salvar. A gente está totalmente à mercê do Estado, desse paquiderme que está pisando em cima dos nossos pés e sobre as nossas cacundas, e a gente não tem como brigar, como um colega falou aqui. As grandes empresas têm advogados, bancas de advogados, para recorrer, não pagar multa, não fazer nada. Mas e as pequenas? Uma pequena empresa, o que é uma micro e pequena empresa diante de um Estado colossal igual nós temos? E aí o Sérgio até fez um comentário aqui, né, no chat, ele falou assim, a grande preocupação agora são as empresas do Simples na terceira fase, vai ser um caos. E realmente é um caos por vários motivos, a começar pela falta de informação né, e o nível de informalidade que existe dentro de uma pequena empresa. É incompatível as informações, né? Então, assim, dentro de uma pequena empresa, às vezes você fica ali alguns 2, 3, 5, 10 dias para fazer um exame admissional de um funcionário, porque existem alguns impasses. Pô, o empresário, cara, ele não tá preocupado em saber se o funcionário dele fez o exame admissional, velho. Ele tá preocupado em vender, ele tá preocupado em manter o negócio dele em pé, porque tá difícil demais, porque é difícil demais empreender no Brasil, né? Então, assim, quem tem êxito em empreender no Brasil consegue em qualquer lugar do mundo, já que esse ambiente nosso de empreendedorismo, ele é bem inóspito, né? Assim, existe, o empresário tem que deter um conhecimento muito grande se quer prosperar num ambiente dessa forma. Então assim, existe aí essa complexidade de grau de controles internos que uma pequena empresa consegue manter, que nós sabemos que ele é reduzido, esse grau de controle interno. Então, falta informações vindas da empresa, e por outro lado, a gente tem os contadores ali reunidos para poder, né, adicionar essas informações dentro de um sistema que aparentemente não suporta. E uma coisa que eu coloquei, Fernanda, é que dentro do e-social existem outros atores, e esses atores estão, em sua grande maioria, e isso foi confirmado por um membro do sindicato dos engenheiros de segurança no trabalho. Eles, agora, muitos poucos deles têm noção do que é o e-social, têm noção de que toda a informação do Ministério do Trabalho, da parte de segurança no trabalho, que era feito dentro de formulários de Word, que era feito em Excel, um negócio não é nada estruturado, que eles vão ter que ter várias informações, não sei quantos blocos para enviar no e-social. E qual é o senso comum? Não, nós vamos preparar isso aqui, vamos mandar para o contador, e o contador entrega. Agora, você imagina, um escritório com 100 pequenas empresas, multiplica aí, vamos supor, 10 funcionários cada uma, você tem 1.000 funcionários para controlar exame admissional, para controlar CAT, para controlar um monte de informação, é muito bloco, é muita informação de segurança no trabalho, que nós não temos, primeiro, competência para isso. Tanto eu fiz uma palestra recentemente do Sebrae, eu coloquei um dos blocos lá e perguntei, pessoal, vê esse slide. Você viu aqui, médico segurança no trabalho, aí tem o número do registro profissional, técnico de segurança do trabalho, número do registro profissional, engenheiro de segurança do trabalho, número do profissional. Cadê o do contador? Você viu, tem alguma coisa do contador? Deixa eu ver, CRC do contador? Não tem. É claro que não tem. Eu não sou formado em segurança e medicina no trabalho. Por que eu tenho que ser o intermediário ali?
para ficar pegando essa bombinha, botando nas minhas costas e jogando para frente, e ainda mais, sem receber nenhum tostão para correr esse risco. É Não verdade. tem sentido. O meio, o comum no meio dos profissionais da área de segurança no trabalho é que, não, a gente prepara e manda para o contador e o contador envia. É impossível. Eu coloquei muito claramente lá para a Receita que quando eles pensaram no E-Social, pensaram numa média empresa que tem um técnico com segurança no trabalho, tem um médico, tem uma CIPA, toda uma estrutura que as pequenas empresas não têm. A única estrutura que uma pequena empresa tem é o contador. Qualquer problema, não, rapaz, eu não sei não, vê com o meu contador. E aí a gente acaba, como diz um colega nosso, nós somos o médico que pega a doença do paciente e inocula ela. E nós não podemos fazer isso com o E-Social. Isso é outra coisa prática, Fernanda. Nós, contadores, não podemos assumir esse E-Social todo nas costas, que, na verdade, isso não é uma obrigação do contador. Isso é uma obrigação para a empresa dos nossos clientes. Eles têm que saber e eles têm que entrar nessa briga, porque essa briga não é de todo nossa. Ela acaba caindo nas nossas costas, porque nós temos a informação cada vez mais de tudo que se passa na empresa. Mas a dor do E-Social não deveria ser uma dor simplesmente do contador. Isso não é um problema do contador. Faz muito sentido isso que você falou, e inclusive, assim, uma forma prática mesmo da gente poder conscientizar, né? Então, assim, agora, nesse momento, nós estamos nos conscientizando. Eu estou vendo aqui, assim, a reclamação sobre o E-Social é geral. No chat está todo mundo falando, está todo mundo reclamando, está todo mundo assim, tem gente que falando, pô, eu sou até a favor do E-Social, acho que bacana ter um controle, um rigor a respeito, né, desses controles da empresa, mas não dessa forma, né, porque, pô, tá difícil para mim, eu não tô conseguindo, não tô dando conta, né, então tem várias pessoas falando, sou a favor, mas não da forma que está sendo feito, a gente precisa simplificar primeiro essa informação. E eu coloquei para eles, desculpa, Fernanda, eu coloquei para eles de uma forma muito prática, eu falei, gente, eu pego as informações do E-Social, transmito para o governo. Por que isso tem que ser online, on time, na hora que as coisas acontecem? Me dá um prazo, 30, 40, 50 dias, eu mando tudo para o governo. Bota automático no sistema. E por que tem que ser on time? Por que tem que ser? Não, é aquela, ficou só o Eles não tinham respostas. Não tem resposta. E não precisa, a gente sabe que não precisa. O governo, primeiro, ele não tinha contingente para fiscalizar todo mundo. Ok, automatiza. Se toda a informação está com ele, se ele vai fiscalizar hoje, amanhã ou depois, não interessa. O número está com ele na mão dele, para ele fazer o que quiser, quando quiser. Agora, por que tem que impor para que a gente faça? Isso, todo dia tem um evento, todo dia tem uma coisa para passar, gente. Não se justifica. Que pressa é essa do Estado receber a informação de um cara que acabou de entrar? Que pressa é essa do Estado receber a informação da folha de pagamento desse mês? Se você tem folha de pagamento aí todo mês, há um ano para trás, você já tem dado estatístico suficiente para deitar e rolar com essas informações. Exatamente. Eu não sei se no abaixo-assinado que né, assim, que organizado aí pelo Sérgio Contente tem essa informação, tem essa sugestão de não ser exigível que a informação seja em tempo real, mas está aí uma excelente sugestão para poder levar para eles lá no dia 23, viu? Realmente não existe necessidade nenhuma deles colherem essa informação em tempo real. Não faz o menor sentido isso. Nós não temos informação em tempo real dos nossos clientes, nós não temos, né? Quando que a informação chega? É com um mês de atraso, né? O mês acontece todinho e a gente só vai ter as informações dessa empresa no final do mês, no início do mês seguinte. É dessa forma que a gente consegue realmente, né, evidenciar ali os fatos, os registros contábeis das empresas. Eu comecei a minha fala lá, Fernanda, colocando justamente isso. Eu coloquei a história real de uma colega minha, de uma contadora, que ela falou, Ronaldo, eu cuido de uma fazenda que fica quase 300 quilômetros do meu escritório. Aí, eles contrataram um funcionário, colocaram para trabalhar. 300 quilômetros, então demorou para a carteira chegar para mim. Quando chegou para mim, antes que eu fizesse a folha, o funcionário deu um derrame, deu um infarto, morreu dentro do pasto. E aí? Não fez admissional, não tinha documento, a cidadezinha não tinha atestado de óbito. E aí? Como é que eu faço com esse social? Como é que eu faço uma CAT? Eu não tenho dado nenhum. Até que chegue essas informações na minha mão, a multa já está pronta.
Exatamente. E aí, assim, a gente estava falando aqui sobre a prerrogativa, né, disso não ser prerrogativa do contador, e eu ia até emendar uma fala com relação a isso. Uma das formas práticas da gente realmente conseguir conscientizar não só os contadores, mas como também a classe empresarial, é cada um de vocês que estão aí no chat, mesmo que vocês falam, poxa, é difícil, eu sei que é difícil pra caramba, mas vai lá, conversa com o seu cliente, sabe? Troca uma ideia com o empresário, dá uma explanada maior sobre os impactos do E-Social e o que isso pode causar de ruim na empresa dele, mesmo que a empresa dele ainda não seja obrigada, no caso, Sim. né, uma empresa do Simples Nacional, e fala o seguinte, olha, a gente está, né, o nosso objetivo, a nossa classe, ela está se movimentando, se mobilizando para poder combater essa atrocidade, porque eu não quero fazer esse trabalho, eu acho que você não tem condições de me municiar dessas informações, e isso vai ser uma coisa que eu não vou absorver sozinho, meu filho, viu, empresário? Eu vou ter que aumentar o meu honorário em X%, porque eu não consigo absorver essa carga de trabalho sozinho, não dá. É impossível eu absorver sozinho, vou ter que repassar para você. Você vai querer pagar mais de honorário para mim por causa disso? Não vai. Então, assim, ele vai ter que contratar uma assessoria em segurança no trabalho para fazer todas aquelas informações do E-Social. Exatamente. Então, vai ter um custo ainda da assessoria do segurança do trabalho. Porque não tem, né? Hoje uma pequena empresa, sei lá o quê, eu estou no Conte tem 50 funcionários, a gente não tem aqui ainda essa assessoria de segurança e medicina do trabalho ainda, né? Então, assim, até que ponto vai chegar o tamanho desse custo repassado para as empresas, né? Então, assim, converse com seus clientes, tentem conscientizá-los de alguma forma, para que a gente possa não mais sofrer calado, não mais sofrer reclamando aí nos grupos de Facebook, para que a gente possa realmente unificar, né, as duas pontas da coisa. Os contadores, que são os operadores da informação, mas os empresários, que são aqueles que nutrem os operadores de informação. Se o empresário não tem informação para nutrir, como é que nós vamos fazer? Né? E as multas, elas são pesadíssimas, então a gente tem que realmente começar a mobilizar também a classe empresarial, conscientizá-los com relação a isso, para que possamos juntos combater, né, esse Big Brother fiscal que foi criado com o E-Social. Exatamente. Eu fiz um artigo em 2006 chamando justamente isso, de Big Brother fiscal, porque realmente é um aparato que muitos países não têm, mas isso tem que ser feito de uma forma racional, não dá para colocar mais um Lego nesse quebra-cabeça que a Receita montou. Só que, gente, vamos ser racionais, vamos ter sensibilidade de ver um trem desse num país com a dimensão continental que a gente tem, com culturas tão diferentes, você colocar algo dessa envergadura a um custo altíssimo para quem está executando. Claro, teremos benefícios futuros e tal, mas nós podemos ter com um custo menor. E esse custo, eu não digo só custo financeiro, mas digo com um custo mesmo de capital intelectual, de energia, de saúde, que está arrebentando com todo mundo. Exatamente. E assim, continuando, né, nessa linha aí do que é e do que não é prerrogativa do contador, o E-Social não é prerrogativa do contador, talvez seja, né, Ronaldo, muito mais uma prerrogativa desse profissional aí de medicina e segurança do trabalho, porque ele sim detém informação da área, né, dessa legislação trabalhista da empresa, essa detém essa informação técnica, coisa que ao contador não caberia estar fazendo isso. E a partir do momento que a gente absorve todo esse aparato burocrático né, junto com, enfim, com todas, não só o E-Social, né, mas como também com as demais obrigações acessórias que ao todo, né, eu estava fazendo uma conta outro dia lá, dá 43 obrigações acessórias, cara. As principais, né, que ainda tem algumas específicas do ramo de atividade. Exatamente, e outra, isso não diminuiu ao longo do tempo. Né? Então, assim, eu falei que isso quebra o argumento da Receita de que sistemas como SPED, E-Social, etc., vieram para simplificar. Não aconteceu. Né? O que tivemos foi uma pequena substituição ali do SPED pelo DACOM, que hoje não é mais obrigatória a entrega, mas ao passo que aumentou a quantidade de informações que precisariam ser entregues ali dentro daquela operação. E eles colocaram lá, Fernanda, que olha, nós não criamos nada, é só a legislação que está aí. Não, senhor. Além disso, criaram sim. Criaram uma DCTF Web, criaram um FD. Gente, para que mais esse tanto de coisa? Se você tem a folha de pagamento completa com todos os eventos ali dentro. Para quem inventar DCTF Web, para quem inventar FDRINF,
Por que já não criaram um sistema que, a partir das informações que estão ali, ele emitisse? O contador fica doido, e agora? Eu mando um DARF ou eu mando uma GPS? Não, essa empresa é GPS. Ah, não, essa aqui, ai meu Deus, aqui é um DARF. Aí você vai fazer DCTF Web e não bate com a GPS. Você joga lá o E-Social, não bate com a DCTF Web. É uma dor de cabeça absurda. E eu falei para eles, enquanto isso, o relógio está passando, o tempo está passando, e o dia está chegando, o prazo está chegando, e o profissional angustiado, agoniado com aquilo ali, porque no final das contas, o cliente não vai querer saber. Não, quem estava fazendo? Você. Quem perdeu o prazo? Você. Ah, mas o servidor ficou 2 semanas, 20 dias fora do ar. Eu não entendo disso. Isso é coisa do contador. E esse, né, e aí, assim, olha, né, porque isso, assim, isso dói o meu coração, eu realmente até fico até sem palavras para descrever esse sentimento, né, porque você vai falando, Ronaldo, vai me dando um comichão aqui dentro de mim, sabe, porque você falou assim, a gente fica apavorada, a gente fica desesperado, o que nós vamos fazer? Poxa, sabe, nem é para isso que a gente formou, né? Não foi para isso que a gente decidiu abrirmos nossos negócios e sermos contadores. Poxa, a gente aprendeu tanto que a contabilidade é uma ciência da riqueza, né? Uma informação, uma ferramenta para tomada de decisão. E ao invés da gente estar utilizando essa ciência ao nosso favor e, sobretudo, ao favor das pequenas empresas que tanto precisam de ajuda nessa gestão, a gente está ocupado sendo coberto pela lama da burocracia. Pô, você tinha que ficar desesperado, Ronaldo, não é com prazo de entrega, e não é se você tem que entregar um DARF, você tem que entregar um GPS, você tinha que ficar apavorado se você, ao olhar as informações dos seus clientes, os índices dos seus clientes, você vê que existe uma empresa que está quebrando, que tá prestes a fechar as portas. É isso, sabe? É para isso que o contador veio nesse mundo, veio para poder impedir que empresas pequenas quebrem, né? Existe essa estatística derradeira do Sebrae, que a cada 2 empresas, uma quebra no Brasil. Gente, a cada 2 empresas, uma quebra no Brasil, mais de 50%, na verdade a taxa é 52,5%, 52,5% das pequenas das micro e pequenas empresas no Brasil quebram antes de completar 5 anos. E os motivos que elas quebram são os motivos que são relacionados a nós. Elas quebram porque elas não conhecem, o empresário não sabe formar um preço de venda, o empresário não sabe como que ele vai compor ali essa estrutura de custo, de despesa, ele nem sabe o que é custo, o que é despesa. O empresário não sabe, por exemplo, qual que é a melhor forma dele captar um capital de giro para a empresa dele. Será que o capital de giro tem que ser vindo de um banco? Ou ele consegue gerenciar melhor seus prazos ali de recebimento de pagamento para poder conseguir fazer a operação dele gerar mais caixa para ele? Porque às vezes o cara vai lá no banco, se endivida toda até o nariz, né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas ele endivida até aqui, né? Com o banco, com juros altíssimos, porque ele tá ruim das pernas, os juros. Quanto pior ele tiver das pernas, maior vai ser os juros, e aí ele não consegue, né? Ele tenta ali pegar esse financiamento, ali tentar pagar, né, financiar ali por mais tempo a sua operação, mas tem um juros alto para pagar, tem uma parcela de um financiamento que é altíssima, que acaba prejudicando novamente a estrutura dele, que acaba fazendo com que ele fique novamente sem caixa, e de novo ele vai lá no banco pedir empréstimo. O que isso resulta? Resulta numa empresa com um excesso de endividamento, uma empresa em insolvência financeira, uma empresa que não consegue pagar suas contas. Resultado disso, ela fecha as portas. Agora, uma intervenção do contador, uma ajudinha do contador, uma fala do contador poderia fazer com que aquela empresa não quebrasse. Por que o contador não está lá cuidando, não está ao lado do empresário, ajudando essa empresa a tomar decisões melhores e a crescer rumo à prosperidade? Porque está ocupado demais preenchendo evento de social. Gente, essa é a minha revolta. Eu não sei se essa é a revolta de vocês, sabe? Mas todos vocês, contadores que estão aí vendo a gente no chat, por favor, lembrem que um dia vocês decidiram ser contadores, não foi para calcular SPED, não foi para entregar SPED. Foi para vocês serem os médicos das empresas, os cientistas da riqueza. Vocês são a única classe que detém um conhecimento científico que é capaz de salvar uma empresa da falência. Só que a gente não faz isso, pelo contrário, a gente contribui para a empresa quebrar, porque a gente está ajudando o governo a falir, a botar mais, né, mais encargos, mais burocracia, mais custo para cima dessa empresa. Exatamente. E a gente,
essa inquietação, Fernando, e essa revolta dentro da gente é tão grande que nós saímos da audiência pública, eu e o Saramelli, fomos direto no gabinete do Paulo Guedes, direto no comitê de desburocratização, ficamos lá, esperamos um pouquinho, fomos atendidos por um do principal responsável pela pauta de desburocratização, tem um departamento do Ministério da Economia específico que cuida dessa parte, conversamos com ele, colocando isso, olha, é impraticável, a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido, porque não tem condição. E de fato, o nosso papel de contador, ele está cada vez mais reduzido. E eu já conversei com contadores de fora do país, eles ficam abismados com o que tanto de trabalho que a gente tem burocrático, tanto de trabalho que a gente tem hiperburocrático, que não é a ciência contábil. A gente tinha que estar fazendo isso aí que você falou. O cara quer, Ronaldo, eu estou querendo comprar uma máquina. Me ajuda aqui a fazer. Quantas vezes que eu compro? Eu coloco carência, a taxa de juros está adequada. Será que esse é o momento certo de comprar? Olha, o meu cliente disse que se eu baixar 30% do preço, ele vai me comprar 1 milhão de toneladas. Eu posso vender para ele? Aí daqui a pouco o cara está vendendo o trem, cresce a empresa e quebra, porque ele não tem capital de giro. E a gente não tem condição de dar uma assessoria melhor, porque você está imerso em hiperburocracia. Você tem que ter e criar, a gente tem que ter condições de criar dentro das nossas empresas contábeis um departamento que possa, de fato, olhar essas análises, essas informações e contribuir para que o cliente possa ter uma informação em cima da contabilidade. Porque a gente faz a contabilidade, mas a hiperburocracia não deixa você respirar para você poder analisar. E é necessário, nós estamos num momento em que é necessário que o contador, mais do que nunca, ele se eduque no sentido de o que eu faço hoje, o que eu estou fazendo hoje, essa hiperburocracia e esse trabalho manual, repetitivo, previsível que eu faço hoje, isso aqui vai ser substituído por robotização. É fato, é só questão de tempo. Mas para que eu possa trabalhar com a contabilidade consultiva, para que eu possa dar consultoria, analisar as informações contábeis, eu tenho que ir para esse outro universo. Eu tenho que começar a aprender, eu tenho que começar a praticar, porque não é só virar a chave, eu que gerei DAF durante não sei muitos anos, agora eu vou analisar um balanço, aquele monte de número na frente, o cara fica doido, porque não é o ambiente de trabalho que ele estava acostumado. E nós precisamos ter mais tempo para viver esse ambiente de trabalho, para estar mais próximo do nosso cliente, para estar vendo o que está acontecendo com a contabilidade. Porque a contabilidade começa quando ela acaba. Ela vai começar quando o balanço está pronto. Aí que você vai analisar, é isso, tá fazendo. E assim, o Maico estava colocando aqui, o colega nosso, que acaba que a gente tem que, além de ser contador, tem que entender de programação, análise de arquivos XML, para poder fazer um trabalho que não vai ajudar em nada o meu cliente, no sentido de melhorar e dar mais segurança e sustentabilidade para a empresa dele. O Bruno aqui, ele tá fazendo uma pergunta que eu acho extremamente prudente aqui, ó. Bruno Ribeiro está perguntando o seguinte: Ronaldo, Fernanda, colegas do chat, agora passando da parte da revolta e insatisfação para a parte objetiva, o que podemos fazer de forma prática? Alguém aí tem uma sugestão? Essa pergunta foi excelente, Bruno. Inclusive, assim, aceitamos sugestões. Eu acho que essa parte da revolta e do inconformismo, Bruno, ele é muito importante, porque é da revolta que nasce criação. A revolta gera criações e, consequentemente, ações que vão ajudar a gente a ter mais clareza, que vão ajudar a gente a realmente combater o inimigo. Primeiro, a gente tem que aceitar. Todo mundo aqui concorda que a gente tem um inimigo em comum aqui, não temos? A gente tem um inimigo em comum. Tem um inimigo em comum que é esse aparato hiperburocracia. A hiperburocracia estatal, a nefasta hiperburocracia estatal, como diz Alexandre Suramelli. Se todos nós concordarmos que esse é o nosso inimigo e que a gente tem que combater ele com unhas e dentes, pronto, a gente começa, a partir desse momento, criar ações mais práticas, para que a gente possa levar coisas que façam sentido e que, às vezes, por um lampejo de sorte, a gente consegue que isso, né, que algumas dessas ações sejam aprovadas. Uma coisa que dá uma esperança, Ronaldo, é que nesse momento, assim,
Desculpa, deixa eu só concluir, porque eu acho essa fala importante. Assim, eu tenho uma fonte de esperança, porque esse governo, em comparação com os demais, ele disse o seguinte: a nossa tese de governo é focar na desburocratização, na simplificação e na liberdade econômica, ou seja, deixar os empresários trabalharem. Consequentemente, a gente se beneficia, né, dessas ações. Só que se não houver da nossa parte, nós, contadores, somos nós que estamos no dia a dia ali, não só trabalhando nessa parte burocrática, mas somos nós que estamos ali no dia a dia do lado do empresário. Nós, contadores, a gente tem acesso direto ao empresário. Então, e aí, você tocou no ponto que eu ia falar. Será que nós não temos, no meio de 520 mil contadores, não tem o contador do Bolsonaro, não? Não tem o contador do Paulo Guedes aí? Cadê o contador do Paulo Guedes? Cadê o contador do Bolsonaro para fazer uma ponte e a gente conseguir um ouvido atento que possa ouvir o que a gente está querendo? Olha, nós podemos contribuir de forma muito decisiva para as mudanças que são necessárias para o país. Estamos prontos para isso. Somos nós que comandamos tudo que vocês inventam em Brasília, quem coloca em prática somos nós. E a gente precisa ouvir. Então, como você colocou, nós temos um inimigo em comum, que é a hiperburocracia, e nós temos que agir como formiguinha quando pega um grande pedaço e ela mata um elefante. Legal, eu vou deixar, Ronaldo, você podia, Ronaldo, fazer o mesmo que eu estou fazendo agora. Eu estou deixando de novo, pessoal, meu contato pessoal, o meu WhatsApp aí, pessoal. Vocês que tiverem sugestões práticas de como a gente pode levar isso para o governo, né, com ações claras. Olha, nós queremos isso, isso, isso e aquilo. Deixem suas sugestões, participem dessa forma ativa. Deixa seu contato aí também, Ronaldo, para que as pessoas possam entrar em contato com você, já que você abriu esse canal de comunicação com o governo. Gente, isso é importante demais. Eu acho que assim, que é a primeira vez que eu vejo, por exemplo, o deputado Alexis, né, que fez essa audiência pública do E-Social, ele é um defensor ferrenho da desburocratização, porque antes de ser deputado, ele era empresário, e ele sofreu com as consequências da burocracia. Então, eu acho que é a primeira vez que a gente está tendo esse canal de comunicação aberto com o governo, essa liberdade de chegar, né, das nossas reclamações, né, dos nossos anseios, dos nossos temores, chegarem a ouvidos de pessoas do governo. É a primeira vez que a gente está tendo essa chance, então vamos fazer acontecer. Eu tenho contato direto do Alexis, vamos mobilizar a classe, vamos fazer acontecer. Eu levo para ele, a gente faz outra audiência, a gente vai junto nessa, mas vamos junto, velho. Não vamos ficar esperando o CRC, CFC, sindicato, ou sei lá dos que, fazer qualquer coisa, não. Eu tenho contato do Alexis, vamos lá, vamos pressionar ele, vamos começar fazendo, né, assim, juntando todo mundo em cima dele, para assim, temos essas ações aqui, um manifesto, qualquer coisa nesse sentido, para levarmos para o deputado, que vai fazer novas audiências públicas, para poder entregar mais ações práticas, para que a gente possa realmente reduzir a burocracia desse país e fazer aquilo que a gente foi destinado a fazer, que é ajudar as empresas a serem melhores, a serem prósperas. Vamos junto, galera, nisso. Então, essa é a convocação oficial. Vamos junto, gente, estamos juntos nessa. Então, Ronaldo, deixa aí novamente aí a sua... Né, agora a gente falta 2 minutinhos para acabar. Então, Ronaldo, deixa suas considerações finais. Eu quero deixar minhas considerações finais, quero convidar uma pessoa aqui para dar um alô rapidamente para vocês aqui. Tá aqui. Legal. Ele é uma pessoa que defendeu durante muitos e muitos e muitos anos justamente essa questão que o contador ele tinha que praticar a ciência contábil, ele tinha que ajudar o empresário, ele poderia fazer muita coisa e deixou um chamado para a gente. Em 2 anos, nós temos 2 anos para ajudar realmente as empresas a sair desse buraco. E, gente, vamos realmente fazer, vamos nos mobilizar. Eu acho que nós temos contatos de todo mundo. Precisamos chegar no executivo para que as coisas possam acontecer. No legislativo nós já chegamos. Olha aqui do lado, aqui para quem não conhece, o professor César Abicalap. Olha, eu agradeço a Deus não ter morrido só para estar vendo esse trabalho que vocês estão fazendo. A minha vida não foi em vão. Então, vai ser muito... Vocês vão conseguir que o contador chegue no lugar que ele merece. Agora, é muita briga. Eu fiquei velho e sozinho. Agora, vocês têm uma equipe e, com certeza, vão conseguir. Continue, parabéns. Um abraço. A pedido até do professor, nós passamos até no Ministério da Ciência e Tecnologia. Afinal, nós somos cientistas.
Então, a gente passou lá para dar o recado. Nós somos cientistas e usamos a tecnologia. Então, nós fomos no Jequitivi Brasília, fomos lá no gabinete do ministro da Ciência e Tecnologia, deixamos lá o nosso recado, deixamos lá algumas sugestões e convidamos eles para participar de um evento com a classe, um evento de ciência contábil, porque nós somos cientistas e conseguiremos mudar esse país, melhorar as nossas empresas, se a gente tiver condição de aplicar a ciência. Mas se a gente ficou fazendo hiperburocracia 3, nós não vamos sair do lugar. E, infelizmente, os nossos clientes também. E quanto mais dificuldade os nossos clientes tiverem, mais difícil vai ser para nos pagar, mais difícil vai ser para a gente prosperar. Ô, Ronaldo, eu fiquei sabendo que o Sérgio, quando ele deu aquele desabafo super caloroso lá na audiência pública, ele quase teve um infarto. E o sentimento que eu estou tendo, assim, as sensações que eu estou tendo aqui agora, elas são parecidas com essa. Eu estou sentindo um aperto muito forte no meu coração e eu estou prestes a ter um infarto aqui agora, porque realmente, assim, a revolta, ela é muito genuína. O professor está lembrando aqui que ele já teve 2, viu? Então, pois é, está vivo, que bom. Ele está vivo, que bom. Então, gente, mais uma vez, a gente só vai conseguir ter força para poder combater, né, as atrocidades desse Estado hiperburocrático se nós nos unirmos. Então, mais uma vez, está aqui os meus contatos, me adicionem no WhatsApp, que a gente vai, de forma prática, de forma construtiva, realmente arrumar ações para que todos esses nossos anseios, para que essa nossa manifestação online que a gente está fazendo aqui agora, ela chegue nos ouvidos de quem precisa ouvir a nossa classe, que é uma classe extremamente importante para o Estado. Se a gente para, o Estado para junto, porque é a gente que nutre o Estado de informações, então a gente tem que ter esse reconhecimento da importância do nosso papel diante da sociedade, diante da economia do Brasil, e a gente vai conseguir fazer com que a nossa voz finalmente seja ouvida. Eu estou lutando pessoalmente por isso, independente da minha posição contadora ou empresária à frente do Nuconte, mas independente da minha posição, eu estou aqui lutando com espadas, e quanto mais pessoas a gente tiver aderente a esse exército, mais a gente vai conseguir fazer com que os nossos anseios e medos virem ações práticas e efetivas, e a gente consiga combater o nosso inimigo em comum. Beleza, galera? Nós temos que pensar enquanto classe. Eu sou empresário também, tenho a minha pequena empresa de contabilidade, faço o máximo esforço que eu posso para conciliar as coisas, mas, à medida do possível, me coloco sempre à disposição, não fico numa postura só de reagir. Nós temos que agir, nós temos que ser inteligentes, nós temos que ser precisos, nós temos que mostrar que a nossa classe ela tem um papel fundamental nesse processo e que a gente não pode ficar de fora só engolindo aquilo que vier de qualquer jeito para a gente poder executar. E esse é o momento agora é a hora. Legal. Vocês todos que me adicionarem aí no WhatsApp, eu vou adicionar vocês num grupo do CSC que a gente já tinha criado anteriormente, justamente para discutir sobre essas ações práticas de desburocratização. Então, olha, me adicionem que eu já vou incluir vocês ali ao mesmo tempo, né, imediatamente, nesse grupo do CSC para essas discussões a respeito do E-Social e de outras burocracias também. Beleza, galera? Então, quero do fundo do meu coração agradecer você, Ronaldo, por ter contribuído tanto, né, não só na audiência pública, mas como hoje aqui também no webinar junto com a gente, por ter, sabe, colocado a cara a tapa. Cara, isso é tão difícil fazer, né? O Ronaldo colocou a cara a tapa, o Alexandre que infelizmente não conseguiu conectar, queria estar participando aqui hoje, o próprio Sérgio Contente, pô, ele falou ali, às vezes desafiando a própria classe, né, ali de softwares contábeis. Então, eu não sei se ele ganhou apoio, ou se ele foi repudiado pelo que ele falou, mas, assim, é muito difícil colocar essa cara a tapa, e vocês colocaram, vocês foram lá, falaram que tinha que falar, fizeram bem feito, e que isso seja o começo, né? Eu gosto de sempre dizer, é só o começo, e para isso a gente precisa estar sempre unido. Então, muito obrigado você, professor Abi Khalaf, um salve para você, te admiro muito, meu mentor, meu mestre, obrigado por tudo, e obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui no chat
contribuindo com a gente, deixando, né, as suas mensagens de inconformismo, as suas perguntas e tudo mais. Muito obrigado mesmo, galera que contribuiu, que esteve aqui com a gente desde o início. E, poxa, fiquem ligados aí, eu vou soltar alguns trechos desse webinar que fizemos nas redes sociais. Não deixem de me adicionar novamente, eu peço, me adicionem lá para vocês serem incluídos no grupo, e aí a gente discutir e fazer disso apenas o começo, porque, como o Saramelli disse, essa é a geração que vai mudar o sistema tributário nacional. Eu acredito piamente. Vamos lá. Então vamos junto mudar o sistema tributário nacional. Beijo para vocês, galera. Tamo junto, valeu. É isso aí. Até a próxima. Obrigado, e veja meu vídeo de amanhã no meu canal. Em quinta-feira tem vídeo também. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, galera.